Um homem rico se disfarçou de mendigo para encontrar uma esposa e amor verdadeiro em um desfile de modelo. Quando conheceu as candidatas, descobre que Alexandre Ortega estava sentado à beira de uma das fontes da praça principal, observando o fluxo constante de pessoas que passavam por ali. O vento fresco do início da noite bagunçava seu cabelo, agora mais desgrenhado e sujo do que nunca. Sua barba crescida e as roupas puídas lhe davam a aparência exata de um homem que perdeu tudo. E era exatamente isso que ele queria que todos pensassem. Para o mundo, Alexandre Ortega havia desaparecido. Para os desconhecidos que agora o viam, ele era apenas mais um mendigo. Ricardo, seu assistente e único confidente, o observava de longe, encostado em um carro preto e discreto, estacionado estrategicamente do outro lado da rua. Com um gesto rápido, acenou para Alexandre, confirmando que o plano estava pronto. Alexandre se levantou com esforço, sentindo o peso da barba postiça e a sujeira que cobria seu rosto. Cada detalhe havia sido pensado. A maquiagem, a postura cansada, o andar arrastado. Ele precisava parecer real, e a perfeição sempre foi algo que Alexandre prezou. Caminhando em direção ao prédio onde aconteceria o famoso desfile de modelos, ele tentava ignorar os olhares desconfiados e os murmúrios das pessoas. Naquele mundo de luxo e glamour, ele era um intruso. Sua missão, no entanto, era clara: encontrar alguém que o visse além da aparência, além da fortuna. Alguém que fosse capaz de enxergar a essência do homem por trás do disfarce. Ele já havia conhecido mulheres de todas as partes do mundo, mas todas pareciam se encantar pelo que ele possuía, não pelo que ele era. Ao se aproximar da entrada do edifício, foi barrado por um segurança corpulento com olhar cético e desinteressado. "Aqui não é lugar para você, amigo", disse o segurança, sem nem ao menos desviar o olhar da prancheta que segurava nas mãos. "Só quero uma chance de ver o evento. Não tenho para onde ir." A voz de Alexandre saiu rouca, como se realmente tivesse passado dias sem falar com ninguém. O segurança o encarou por um momento, avaliando se deveria ou não despachá-lo de imediato. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, um dos organizadores do desfile, um jovem de terno cinza e óculos grossos, se aproximou. "Qual o problema aqui?" perguntou o organizador, visivelmente incomodado. "Esse sujeito quer entrar, mas ele..." começou o segurança, apontando para Alexandre com desprezo. O organizador olhou rapidamente para Alexandre e depois voltou-se para o segurança. "Deixa ele. Pode entrar e ver de longe, mas nada de confusão", disse o organizador com um suspiro, claramente querendo se livrar da situação. "Só não cause problemas." Alexandre agradeceu com um leve aceno e entrou no prédio, ciente de que havia ultrapassado o primeiro obstáculo. Agora estava dentro. O ambiente era exatamente o que ele esperava. Um luxo impecável, onde cada detalhe transpirava dinheiro e status. As modelos se preparavam nos bastidores, algumas ajustando os vestidos brilhantes, outras retocando a maquiagem. Ele caminhou discretamente pelos corredores, como um fantasma que ninguém desejava ver. Enquanto observava o frenesi ao seu redor, uma jovem modelo mais afastada das outras chamou sua atenção. Ela estava sentada sozinha, ajustando um par de sapatos gastos. Seu vestido era simples, sem os brilhos e extravagâncias que dominavam o ambiente. Parecia deslocada, como se estivesse fora do lugar, e aquilo despertou sua curiosidade. Aproximando-se lentamente, Alexandre arriscou puxar conversa. "Esses sapatos parecem que já viram dias melhores", disse Alexandre com um sorriso discreto. A jovem levantou os olhos, surpresa por alguém estar falando com ela. "São os únicos que tenho", respondeu ela com um leve constrangimento, mas sem agressividade. "E estão me servindo bem até agora." Alexandre notou o tom de orgulho na voz dela e se sentiu ainda mais intrigado. Havia algo naquela garota que o fazia querer saber mais. "Qual o seu nome?" perguntou ele, sem tirar os olhos dela. "Laura", respondeu ela, colocando um fio de cabelo atrás da orelha. "E o seu?" Alexandre hesitou por um segundo. Não podia revelar seu nome verdadeiro. "Me chamam de Alex", disse ele, desviando o olhar rapidamente para não levantar suspeitas. Antes que a conversa pudesse continuar, uma mulher alta, de cabelos loiros e maquiagem impecável, interrompeu. "Laura, estamos te esperando! Anda logo!" disse a mulher impaciente. Ela olhou para Alexandre com desdém. "Quem é esse?"
Algum novo assistente? Perguntou com o mesmo tom de desprezo que usava para dar ordens. Laura olhou rapidamente para a mulher e depois para Alexandre. Ele só estava me ajudando com os sapatos, disse ela, tentando se justificar, mas sem perder a compostura. A mulher loira revirou os olhos e deu as costas, desaparecendo novamente no meio das outras modelos. É melhor eu ir, disse Laura, levantando-se. Foi bom te conhecer, Alex. Igualmente, Laura, respondeu Alexandre, observando-a desaparecer no caos dos bastidores. Ele sentiu algo diferente naquela breve interação. Talvez ela fosse realmente diferente das outras. Mas ele precisava de mais tempo, mais momentos como aquele para ter certeza. A multidão de modelos corria de um lado para o outro nos bastidores, ajustando suas roupas e maquiagens, enquanto os organizadores gritavam instruções e faziam os últimos preparativos para o desfile. Alexandre, ainda disfarçado, permanecia nos cantos escuros, observando cada detalhe com atenção. Ele sabia que precisava manter o máximo de discrição. O desfile estava prestes a começar, e era nesse ambiente caótico que ele pretendia descobrir quem eram aquelas mulheres de verdade. Laura havia deixado uma forte impressão nele, mas Alexandre não queria se precipitar. Ele continuou sua investigação silenciosa, agora focando em outras modelos, buscando enxergar além das camadas de maquiagem e trajes caros. Enquanto caminhava por uma área mais afastada, ouviu um grupo de modelos conversando. Eu ouvi dizer que quem ganhar esse desfile vai conseguir um contrato milionário com uma agência internacional, disse uma modelo alta e esguia com cabelos castanhos, enquanto aplicava batom vermelho nos lábios. Ah, isso não é novidade, respondeu outra, de cabelos negros curtos e um sorriso presunçoso. Mas o que me interessa mesmo é a fama que vem depois. Imagina a quantidade de marcas que vão correr atrás de você. É um caminho sem volta. Alexandre continuou ouvindo sem ser notado. Ele percebeu como a competição estava impregnada de interesses superficiais, com muitas modelos focadas apenas na fama e no dinheiro. Contudo, ele precisava de mais do que meros diálogos vagos para confirmar suas suspeitas. Caminhando para uma área mais reservada, Alexandre encontrou Laura novamente. Ela parecia nervosa, ajustando seu vestido simples e verificando as costuras dos sapatos que havia mencionado anteriormente. Ela estava sozinha, longe do brilho e das risadas superficiais das outras. Aproximando-se com cuidado, Alexandre a observou antes de falar. Nervosa? Perguntou ele com um tom amigável. Laura olhou para ele e sorriu brevemente. Um pouco. Não estou acostumada com todo esse glamour, admitiu ela, rindo de si mesma. Me sinto como um peixe fora d'água. Pelo que vejo, você está indo bem até agora, disse Alexandre, cruzando os braços e inclinando a cabeça, como se estudasse a expressão dela. Obrigada, mas às vezes acho que não tenho chance contra elas. Laura deu de ombros. Esse mundo é difícil de entender. Alexandre percebeu a honestidade nas palavras dela. A pressão do evento era evidente, mas ao mesmo tempo, ela parecia não estar totalmente imersa nos mesmos interesses que as outras modelos. Ele queria saber mais, entender melhor o que a movia. Antes que pudesse perguntar mais, uma voz irritada ecoou pelo corredor. Laura, está pronta? Você é a próxima! Gritou uma das organizadoras do desfile com uma prancheta na mão e uma expressão apressada. Sim, já estou indo. Laura respondeu rapidamente e voltou-se para Alexandre com um olhar de desculpa. Preciso ir. Nos vemos depois? Com certeza. Alexandre assentiu, observando enquanto ela desaparecia pelo corredor. Ficando novamente sozinho, ele notou a figura de Vanessa, a modelo favorita para vencer o concurso. Vanessa era o oposto de Laura em muitos aspectos. Altiva, com um olhar que exalava confiança, ela caminhava pelo local como se já fosse a vencedora. Alexandre a observou de longe, notando como ela se relacionava com as pessoas ao seu redor. Ei, você! Vanessa apontou na direção de Alexandre. Venha aqui, preciso de ajuda com isso. Ele se aproximou lentamente, mantendo a postura humilde de um homem desprovido. Vanessa segurava um espelho de mão, retocando o batom com precisão. O que foi? Perguntou ele sem alterar o tom de voz, agora mais cansado. Segure isso, ela disse, entregando uma bolsa dourada enquanto continuava a se maquiar. Você é algum assistente novo ou coisa assim, não é? Não importa. Só faça o que estou pedindo.
Alexandre pegou a bolsa, mas observou o comportamento dela com curiosidade. Vanessa era uma mulher de aparências, isso era óbvio, mas ele queria saber até onde iam as intenções por trás dessa fachada de perfeição. "O que você está olhando?" Vanessa perguntou de repente, percebendo o olhar de Alexandre. "Nada, só acho que você já está pronta", respondeu ele, disfarçando qualquer julgamento. Vanessa o encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar sua resposta, mas logo sorriu com arrogância. "Claro que estou. Nasci para isso", disse ela, virando-se e voltando para os preparativos. Enquanto a observava se afastar, Alexandre começou a juntar as peças. Vanessa era claramente movida por ambição e uma confiança inabalável, mas faltava a ela algo que Laura parecia ter em abundância: autenticidade. Mas ele sabia que ainda era cedo para tirar conclusões. Precisava de mais tempo, mais conversas, mais situações que o ajudassem a entender a verdadeira essência de cada uma delas. O desfile estava prestes a começar. A música alta e pulsante invadia cada canto do grande salão enquanto o desfile finalmente começava. As luzes oscilavam entre tons de azul e dourado, iluminando a passarela em ritmos frenéticos enquanto as modelos desfilavam com precisão calculada. Alexandre, ainda disfarçado, mantinha-se em uma área pouco visível, observando com atenção cada detalhe. Ele sabia que aquele desfile não era apenas uma competição de beleza e glamour, para ele, era uma prova de caráter. Laura apareceu na passarela com seu vestido simples, mas sua postura era firme e decidida. Embora seu traje não fosse dos mais chamativos, havia algo nela que capturava a atenção de Alexandre. Um brilho autêntico, quase como se ela estivesse ali por um motivo muito maior do que a busca pela fama ou pelo prêmio. Suas expressões não eram exageradas, não havia pretensão em seu andar, apenas uma honestidade crua que contrastava com o ambiente superficial ao redor. Enquanto Laura desfilava, Alexandre notou a presença de Vanessa novamente. Ela caminhava pela passarela como uma deusa intocável, com confiança exalando de cada movimento. Seu olhar altivo e os sorrisos cuidadosamente medidos transmitiam uma certeza quase assustadora de que a vitória já era sua. As câmeras piscavam intensamente enquanto ela posava com elegância, e o público parecia hipnotizado. Após o desfile, as modelos começaram a se reunir nos bastidores, comentando entre si sobre o desempenho de cada uma. Alexandre, mantendo sua postura de mendigo, se aproximou discretamente de Laura, que havia encontrado um canto mais reservado para ajustar os sapatos, como de costume. "Você foi incrível lá fora", disse Alexandre sem esconder o tom de admiração. Laura levantou o olhar, surpresa pela presença dele. "Obrigada, mas não acho que fui tão bem assim", disse ela com um sorriso tímido. "Meu vestido é tão simples comparado aos outros. Sinceramente, me sinto deslocada." Alexandre balançou a cabeça, discordando. "A simplicidade tem seu próprio brilho, e pelo que vi, você se destacou de uma maneira que poucos conseguem." Laura pareceu considerar as palavras dele, mas logo desviou o olhar, ainda insegura. "Eu só estou aqui pelo prêmio em dinheiro. Minha mãe está doente e preciso de qualquer ajuda que conseguir." A voz de Laura saiu baixa, quase como uma confissão. "Todo esse glamour não é para mim." Antes que Alexandre pudesse responder, a voz arrogante de Vanessa se fez ouvir novamente, ecoando pelos bastidores. "Ah, mas vejam só. Laura, nossa queridinha, acha que pode competir com a gente?" Vanessa ria com sarcasmo, cercada por outras modelos que riam junto, claramente suas seguidoras. Laura, visivelmente constrangida, abaixou a cabeça enquanto Vanessa continuava. "Vamos ser sinceras, querida. Esse mundo é para pessoas que sabem o que querem. Pessoas como eu." Vanessa jogou os cabelos para trás, o brilho das luzes refletindo em seu sorriso confiante. "E você... Bom, você simplesmente não pertence aqui." Alexandre observava em silêncio, contendo sua irritação. Vanessa claramente se deleitava em humilhar as outras para reafirmar sua própria superioridade. Ele precisava agir, mas sem revelar sua verdadeira identidade. "O que faz você pensar que sabe quem pertence a esse lugar?" perguntou Alexandre, atraindo a atenção das outras modelos, que agora o encaravam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Vanessa revirou os olhos, soltando um suspiro de tédio. "Ah, pelo amor de Deus! Agora até os mendigos têm opinião aqui?" disse ela, rindo com desdém.
Você é só um assistente, fique no seu lugar. Laura, ainda envergonhada, tentou se levantar e sair, mas Alexandre a segurou suavemente pelo braço. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer uma dessas pessoas, disse ele olhando diretamente para Laura. E só porque alguém se veste de forma diferente ou tem menos recursos, isso não define quem são. Vanessa, visivelmente irritada com a ousadia de Alexandre, aproximou-se dele com uma expressão desdenhosa. E o que você sabe sobre isso, hein? Perguntou ela agora em um tom mais ameaçador. Aposto que você nunca viu o mundo de verdade. Eu trabalho duro para estar aqui e ninguém, muito menos um miserável, vai me dizer o que é certo ou errado. Alexandre a encarou por um momento antes de soltar um leve sorriso. Talvez você esteja certa. Talvez eu realmente não saiba. Mas o que eu sei é que as pessoas não devem ser julgadas pela aparência, respondeu ele calmamente antes de se afastar. Laura, observando tudo em silêncio, pareceu se recuperar um pouco da humilhação e deu um leve sorriso para Alexandre. Obrigada, disse ela quase sussurrando. Alexandre apenas acenou e se afastou, deixando-a em paz. Mas, dentro dele, a semente da desconfiança em relação a Vanessa havia crescido. Ela era manipuladora, cruel e disposta a tudo para conseguir o que queria. E por mais que ele ainda quisesse acreditar que havia algo mais por trás daquela fachada arrogante, as ações dela só reforçavam suas suspeitas. Enquanto Alexandre se afastava dos bastidores, notou que Ricardo, seu assistente, observava tudo de longe. O olhar de Ricardo era de preocupação, como se soubesse que Alexandre estava se envolvendo demais na situação. Cuidado, chefe, sussurrou Ricardo quando Alexandre se aproximou. Não se esqueça do plano. Lembre-se do motivo pelo qual você está aqui. Alexandre assentiu, mas algo dentro dele já começava a mudar. A sala de espera dos bastidores estava lotada, com modelos e organizadores correndo de um lado para o outro, tentando garantir que tudo ocorresse conforme o planejado. No meio do caos, Alexandre, ainda mantendo sua aparência de mendigo, observava atentamente. Sua interação com Vanessa havia lhe mostrado um lado mais sombrio daquele ambiente. As aparências podiam ser facilmente moldadas, mas os verdadeiros sentimentos e intenções sempre encontravam uma forma de se revelar. Laura, em sua simplicidade, continuava a impressioná-lo. Havia algo nela que Alexandre ainda não conseguia identificar completamente, mas cada vez mais ficava claro que ela era diferente das outras. Enquanto ele refletia sobre isso, Ricardo, seu assistente, aproximou-se discretamente. Está se envolvendo demais, chefe, disse Ricardo cruzando os braços e olhando para a confusão à sua volta. Não esqueça o motivo de estarmos aqui. O plano ainda é o mesmo? Alexandre manteve o olhar fixo no chão por um momento, ponderando as palavras do amigo. Ele sabia que o plano original era simples: se infiltrar, descobrir o caráter das candidatas e sair dali com a certeza de quem era digna de sua confiança. Mas as coisas já estavam se complicando. Eu sei, Ricardo, respondeu Alexandre com um suspiro. Só estou tentando entender melhor quem elas realmente são. Antes que pudessem continuar a conversa, Vanessa reapareceu, caminhando em direção a eles com seu andar confiante e altivo. Ela trazia consigo uma aura de superioridade que parecia aumentar a cada desfile. Ao se aproximar, ela lançou um sorriso cínico para Alexandre. Ah, é você de novo. O mendigo filósofo, disse Vanessa cruzando os braços. Sabe, eu estive pensando. Você tem algo que me intriga. E o que seria? Perguntou Alexandre, mantendo a calma. Você parece diferente dos outros. Não se encaixa aqui, obviamente, mas há algo em você. Vanessa estreitou os olhos, como se tentasse desvendar um segredo. Como alguém como você acaba nesse mundo de luxo? Alexandre percebeu que Vanessa estava tentando manipulá-lo de alguma forma. Sua curiosidade não parecia genuína, mas sim uma maneira de extrair algo dele. As aparências podem enganar, respondeu Alexandre com um sorriso contido. Você não deveria julgar alguém pelo que veste ou pelo lugar de onde veio. Vanessa deu uma risada curta, sem humor. Ah, querido, neste mundo, as aparências são tudo. Se você não entende isso, está no lugar errado, disse ela, ajeitando o cabelo com um movimento calculado. Mas eu posso te ajudar a se encaixar. Quem sabe, com um pouco de sorte, você pode até se aproximar do meu círculo. Alexandre sabia exatamente o que ela estava tentando fazer.
testá-lo, manipulá-lo. Ela achava que ele era fácil de controlar, apenas mais uma peça no tabuleiro dela. Mas ele decidiu jogar junto, por enquanto. "E o que você ganha com isso?" perguntou Alexandre, olhando diretamente para ela. Vanessa deu um passo à frente, sua expressão mudando para algo mais sério. "O que eu ganho? Eu sempre ganho, querido. E você, se souber jogar suas cartas, pode ganhar também", disse ela com um sorriso enigmático. "Pense nisso." Ela se afastou, deixando Alexandre pensativo. Havia algo de perigoso em Vanessa, algo que ele ainda precisava entender completamente. Por mais que ela fosse movida pela ambição, parecia haver mais camadas em sua personalidade do que ele inicialmente pensava. Ricardo, que havia observado tudo de perto, se aproximou novamente. "Essa mulher é um problema", disse Ricardo em um tom de advertência. "Ela está tentando te manipular." "Eu sei, Ricardo." Alexandre respondeu com um olhar distante. "Mas às vezes você precisa entrar no jogo para entender as regras." Ricardo o encarou por um momento, mas não disse mais nada. Sabia que, uma vez que Alexandre tomava uma decisão, era difícil fazê-lo mudar de ideia. Nos dias seguintes, o desfile continuou, e a competição entre as modelos ficou mais acirrada. Cada uma delas fazia o possível para se destacar, usando sua beleza e habilidades ao máximo. Alexandre, entretanto, continuava em seu papel de observador silencioso, analisando cada uma delas com atenção. Laura, apesar de sua postura humilde, estava se destacando de maneira inesperada. Embora não tivesse os vestidos mais caros ou as joias mais brilhantes, sua autenticidade a tornava única. As câmeras a adoravam, e a equipe do desfile começava a notar sua presença de forma mais séria. "Laura, você está incrível hoje", disse uma das organizadoras, uma mulher de meia idade, com cabelos curtos e óculos elegantes. "Continue assim e, quem sabe, talvez você surpreenda a todos." Laura sorriu timidamente, mas seu olhar era de determinação. Ela sabia que precisava dar o melhor de si, não apenas pelo prêmio, mas pela mãe que dependia dela. Nos bastidores, enquanto Laura ajustava seu vestido mais uma vez, Alexandre se aproximou. "Parece que as coisas estão melhorando para você", disse ele com um sorriso gentil. "Sim, mas ainda é difícil acreditar", respondeu Laura sem esconder sua preocupação. "Vanessa e as outras são tão confiantes. Eu ainda me sinto deslocada." Alexandre a observou em silêncio por alguns instantes. Ele sabia que Laura não estava jogando o mesmo jogo das outras, e isso a tornava especial. Mas, ao mesmo tempo, também sabia que sua vulnerabilidade poderia ser usada contra ela. "Continue sendo você mesma", disse ele olhando diretamente nos olhos dela. "Isso é o que a diferencia das outras." Laura sorriu novamente, mas antes que pudesse responder, uma figura familiar se aproximou. Vanessa, com seu andar seguro e seu sorriso provocador, parou ao lado deles. "Ora, ora... o casalzinho improvável", disse Vanessa, cruzando os braços. "Sabia que vocês dois são os falados da semana? Todo mundo está comentando sobre como vocês ficam juntos." Laura corou imediatamente, desconfortável com o comentário, enquanto Alexandre apenas observava Vanessa com calma. "Você realmente não tem limites, tem?", disse Alexandre sem alterar o tom de voz. "Eu só estou dizendo o que todos estão pensando", respondeu Vanessa com um sorriso. "Mas é claro, algumas coisas são inevitáveis." Ela deu uma risadinha sarcástica e se afastou, deixando Laura visivelmente abalada. "Não deixe que ela te afete", disse Alexandre suavemente. "Eu tento, mas é difícil", respondeu Laura com um suspiro pesado. Alexandre sabia que Vanessa estava jogando um jogo perigoso e que Laura era um alvo fácil para suas provocações, mas ele também sabia que precisava manter a calma e continuar observando. O desfile estava longe de acabar e ele tinha a sensação de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O clima no desfile tornava-se cada vez mais tenso à medida que a competição se aproximava de seu ápice. As modelos, uma a uma, desfilavam com suas melhores performances, tentando se destacar no mar de rostos perfeitos e poses impecáveis. Nos bastidores, a atmosfera era de rivalidade silenciosa, com olhares afiados e sorrisos falsos circulando por todo lado. Alexandre, ainda disfarçado, observava atentamente, buscando algo que fosse além da superfície.
Cada movimento era uma peça do quebra-cabeça que ele tentava montar. Vanessa, como sempre, comandava o cenário com sua presença dominante. Ela andava de um lado para o outro, distribuindo ordens a assistentes e lançando comentários cortantes às outras modelos. Alexandre sabia que ela estava se preparando para algo grande. Sua ambição e autoconfiança eram quase sufocantes, e ele tinha certeza de que ela faria qualquer coisa para garantir a vitória. Enquanto a noite avançava, Alexandre decidiu que era hora de se aproximar de Laura novamente. Ele a encontrou nos bastidores, ajustando o vestido simples que havia usado em seu último desfile. Ela estava sozinha, sentada em uma cadeira de plástico, longe do glamour que cercava as outras concorrentes. O contraste entre Laura e Vanessa nunca fora tão evidente, e isso fez Alexandre se perguntar até onde a simplicidade de Laura poderia levá-la naquele mundo. Laura, chamou Alexandre, aproximando-se. Ela levantou os olhos, surpresa e aliviada ao vê-lo. Alex, pensei que tivesse ido embora, disse ela, sorrindo brevemente. Não consegui ir. Queria saber como você está, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Laura suspirou, olhando ao redor, como se buscasse uma maneira de expressar seus pensamentos. Às vezes eu sinto que não pertenço a esse lugar. Tudo aqui parece artificial, como se eu estivesse lutando contra algo muito maior do que eu. Alexandre a observou em silêncio. Laura era, sem dúvida, diferente. Seu desconforto com o ambiente não era apenas uma insegurança, mas uma percepção clara de que o mundo que a rodeava naquele desfile era vazio de substância. Ele estava prestes a dizer algo quando o barulho de passos rápidos e altos saltos ecoou pelos bastidores. Laura, querida! Vanessa se aproximava com seu típico sorriso sarcástico, acompanhada de duas outras modelos que riam junto com ela. Você está tão fora de seu lugar, não acha? Ainda não entendeu que este mundo não é para os fracos? Laura tentou ignorá-la, mas Vanessa continuou a provocação. Você realmente acha que pode competir com a gente? Vanessa falou, cruzando os braços e inclinando a cabeça em desafio. Sabe, querida, a competição não é apenas sobre beleza. É sobre saber jogar. E você claramente não sabe jogar. Antes que Laura pudesse responder, uma das modelos ao lado de Vanessa soltou uma risada estridente, enquanto a outra olhava Laura de cima a baixo com desprezo. Alexandre se levantou, encarando Vanessa com firmeza. Não é o jogo que define quem você é, Vanessa, disse ele, mantendo o tom calmo, mas firme. É o que você faz quando ninguém está olhando. Vanessa sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho calculista. Ah, Alex, sempre com suas frases de efeito, disse ela, rindo com desdém. Mas você não entende? Nesse mundo só há uma regra: vencer a qualquer custo, e acredite, eu sei como jogar esse jogo melhor do que ninguém. Alexandre sabia que Vanessa estava tramando algo. Seu comportamento nas últimas semanas havia sido cada vez mais manipulador, e ele sentia que ela estava prestes a dar um grande golpe. O que você realmente quer, Vanessa? Perguntou ele, sem rodeios. O que eu sempre quis, Alex, respondeu ela, aproximando-se dele com um olhar penetrante. O topo. E eu vou chegar lá, não importa quem eu tenha que derrubar no caminho. Com essas palavras, Vanessa deu meia volta e desapareceu no meio da confusão dos bastidores, deixando Alexandre e Laura sozinhos. Laura, visivelmente abalada, olhou para Alexandre com uma expressão de dúvida. Por que ela é assim? Perguntou Laura, sua voz baixa e triste. O que ela ganha humilhando as outras? Alexandre sabia que essa pergunta era mais profunda do que parecia. Vanessa não era simplesmente uma mulher arrogante e cruel. Ela era alguém que havia aprendido a sobreviver em um ambiente onde a vitória era a única coisa que importava. Vanessa é uma jogadora, respondeu Alexandre. Ela foi moldada para ser assim. E para ela, qualquer sinal de fraqueza nos outros é uma oportunidade. Laura suspirou, parecendo exausta não só pelo desfile, mas pelo peso emocional que tudo isso trazia. Eu só quero ir para casa. Minha mãe, ela está sozinha. E às vezes sinto que tudo isso não vale a pena. Alexandre sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Ele queria dizer a ela que sim, valia a pena, mas sabia que aquela decisão era dela. Ele estava prestes a confortá-la quando Ricardo apareceu, parecendo inquieto. Chefe, Ricardo sussurrou, olhando em volta para garantir que ninguém mais estivesse ouvindo.
Precisamos conversar. Agora. Alexandre assentiu e se afastou de Laura, seguindo Ricardo para um canto mais reservado. O que foi? Perguntou Alexandre, preocupado. Eu investiguei mais sobre Vanessa, como você pediu, e acho que você vai querer ouvir isso, disse Ricardo com um tom sério. Parece que ela está envolvida em alguns negócios sujos, falsificações, subornos. Ela não está apenas jogando sujo aqui. Vanessa está disposta a fazer qualquer coisa para garantir que ela saia vencedora desse desfile. Alexandre ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Ele sempre soube que Vanessa era perigosa, mas isso confirmava seus piores temores. O que você vai fazer? Perguntou Ricardo, olhando diretamente para o chefe. Alexandre olhou para Laura à distância, ainda sentada sozinha, e soube que tinha uma escolha difícil a fazer. Vou continuar o jogo, Ricardo, mas agora com uma nova estratégia. Ele sabia que as próximas ações seriam cruciais. Vanessa era uma ameaça maior do que ele imaginava, e ele teria que agir com cautela. O silêncio carregado de tensão nos bastidores era interrompido apenas pelo som suave dos saltos das modelos e o zumbido baixo dos organizadores correndo de um lado para o outro. Alexandre, ainda disfarçado, mantinha-se nas sombras, refletindo sobre as novas informações trazidas por Ricardo. Vanessa era mais perigosa do que ele imaginava, não apenas manipulando as situações ao seu favor no desfile, mas também envolvendo-se em negócios ilegais para garantir sua ascensão. Agora, mais do que nunca, Alexandre sabia que precisava agir com cautela. Ele ainda não estava pronto para revelar sua verdadeira identidade, mas começava a se perguntar se manter o disfarce por mais tempo colocaria Laura e até outras candidatas em risco. Vanessa, com sua ambição insaciável, era imprevisível. Se ela soubesse quem ele realmente era, tudo poderia se desmoronar. Ricardo, ao lado de Alexandre, permanecia inquieto. Seu olhar era de preocupação, enquanto segurava firme o celular onde havia coletado informações sobre Vanessa. Chefe, estamos brincando com fogo. Se você não fizer nada rápido, ela vai passar por cima de tudo e todos, disse Ricardo, olhando de relance para onde Vanessa se preparava para seu próximo desfile. O que está planejando? Eu preciso que você me ajude a descobrir mais, respondeu Alexandre em voz baixa. Não podemos agir sem ter certeza de tudo. Vanessa é esperta. Se dermos um passo errado, ela vai virar o jogo contra nós. Ricardo assentiu, ciente da complexidade da situação. Vanessa estava cada vez mais segura de sua vitória e manipulava as circunstâncias com precisão, como uma jogadora experiente. Enquanto os dois conversavam, Vanessa desfilava pela passarela, arrancando aplausos entusiasmados do público. A confiança dela era quase palpável, cada movimento meticulosamente calculado para impressionar os jurados e as câmeras. Depois do desfile, Alexandre viu uma oportunidade de se aproximar de Laura novamente. Ela estava nos bastidores, sentada de maneira retraída, claramente cansada e preocupada. Seus olhos estavam perdidos em pensamentos profundos, como se a pressão daquele mundo estivesse começando a pesar mais do que ela poderia suportar. Você parece distante, disse Alexandre, sentando-se ao lado dela. Laura olhou para ele, o sorriso sincero de sempre um pouco mais fraco do que o normal. Estou exausta, Alex. Ela suspirou, passando a mão pelo rosto. Às vezes eu penso que não deveria estar aqui. Esse mundo é tão diferente de tudo que conheço. Alexandre sentiu o peso da sinceridade nas palavras dela e percebeu que Laura estava à beira de desistir. Talvez Vanessa tivesse começado a afetá-la mais do que ele imaginava. Não deixe que esse ambiente te mude. Ele a olhou nos olhos, sua voz firme, mas gentil. Você é forte, Laura. Muito mais do que essas pessoas querem que você acredite. Laura o encarou por um momento, surpresa pela intensidade das palavras dele. Por que você se importa tanto? Perguntou ela, sua voz carregada de uma curiosidade genuína. Alexandre hesitou. Ele estava prestes a revelar mais do que deveria, mas sabia que não poderia continuar jogando o papel do mendigo indefinidamente. Ele tinha começado aquele disfarce para encontrar uma pessoa de verdade, mas agora o peso de seus sentimentos estava começando a mudar suas prioridades. Porque eu vejo algo em você que não vejo nas outras, disse ele com honestidade. Você não está aqui pelo glamour, pela fama, está aqui por algo muito maior. E isso é raro. Laura sorriu, mas havia algo mais profundo em seu olhar.
Ela parecia entender que Alexandre não era quem aparentava ser, mas não pressionou por respostas. Em vez disso, ela se levantou, ajustando os sapatos desgastados, prontos para mais uma rodada de desfiles. Enquanto Laura voltava para a passarela, Alexandre observou Vanessa ao longe. Ela estava cercada por outras modelos e organizadores, rindo e conversando como se já tivesse vencido. Havia algo na maneira como ela olhava ao redor, como uma predadora que já sentia o cheiro da vitória. Mas Alexandre sabia que ela estava preparando algo maior, uma jogada final para garantir sua vitória. Ricardo se aproximou mais uma vez, agora com uma expressão ainda mais séria. "Chefe, descobri algo grande", disse ele, entregando o celular a Alexandre. "Vanessa está armando uma cilada para sabotar Laura. Ela está planejando acusá-la de roubar joias de uma das patrocinadoras do desfile. É uma jogada suja, mas pode arruinar a carreira de Laura para sempre." Alexandre olhou para o celular e viu as mensagens trocadas entre Vanessa e uma das assistentes do evento, confirmando o plano de sabotagem. Vanessa planejava plantar as joias nas coisas de Laura e, assim, expô-la diante de todos, garantindo que ela fosse eliminada da competição e, ao mesmo tempo, destruindo sua reputação. "Não posso deixar isso acontecer", disse Alexandre com firmeza. "Mas se eu interferir de forma direta, Vanessa vai desconfiar de mim." Ricardo ponderou por um momento. "E se encontrarmos uma maneira de expor Vanessa antes que ela faça o movimento?", sugeriu Ricardo. "Se pegarmos ela em flagrante, podemos virar o jogo contra ela." Alexandre assentiu. Precisavam de provas. Algo concreto que pudesse derrubar Vanessa sem que ela soubesse quem estava por trás de tudo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e a próxima jogada seria crucial. "Continue de olho nela", instruía Alexandre. "Vou tentar manter Laura longe de qualquer confusão por enquanto." Ricardo saiu rapidamente, deixando Alexandre sozinho para formular seu próximo passo. Ele olhou para a multidão que se movia pelo local e sentiu a tensão aumentando. A competição estava prestes a entrar em sua fase final e Vanessa estava prestes a fazer sua jogada mais arriscada. Se ele quisesse salvar Laura, precisava ser mais rápido do que ela. Nos bastidores, a sombra da sabotagem pairava sobre o ambiente, e Alexandre sabia que, em breve, todas as máscaras cairiam. A noite do desfile final havia chegado, e a atmosfera estava carregada de expectativa e tensão. As modelos estavam impecáveis, todas tentando aparentar calma, enquanto, nos bastidores, suas mentes corriam com pensamentos de vitória ou derrota iminente. As luzes da passarela estavam mais brilhantes do que nunca, e os jurados, incluindo figuras influentes da moda e do entretenimento, estavam posicionados, prontos para avaliar cada movimento, cada olhar e cada detalhe dos trajes. Era um momento decisivo, e qualquer erro poderia custar caro. Alexandre, ainda disfarçado de mendigo, caminhava silenciosamente pelos bastidores, seus olhos sempre atentos a Vanessa. Ele sabia que, em breve, ela colocaria em prática seu plano sujo para incriminar Laura. Ao longe, ele avistou Ricardo, que lhe deu um rápido aceno de cabeça, confirmando que continuava a vigiar de perto os movimentos de Vanessa. Os dois sabiam que estavam jogando contra o tempo. Laura, por outro lado, estava nervosa, mas determinada. Alexandre a observava de longe enquanto ela se preparava para seu último desfile, ajustando o vestido simples que tinha sido costurado às pressas por uma costureira local. Ela parecia deslocada no meio de todo aquele luxo e brilho, mas havia algo nela que a fazia se destacar. Uma honestidade crua, uma ausência de pretensão. Mesmo sem os vestidos mais caros ou joias extravagantes, Laura tinha uma presença que Alexandre não via em mais ninguém. Enquanto Alexandre se aproximava discretamente da área onde Laura estava se preparando, Vanessa entrou em cena. Ela estava impecável, vestida com um dos trajes mais caros do desfile, suas joias brilhando sob a luz artificial. Seu olhar altivo não deixava dúvidas de que ela se sentia a vencedora antes mesmo de o desfile começar. Mas o que Alexandre sabia, e que os outros não sabiam, era que Vanessa estava prestes a fazer sua jogada mais suja até o momento. "Laura, querida, parece que você está pronta para o grande momento", disse Vanessa com um sorriso cínico, aproximando-se da jovem modelo. "Espero que esteja à altura. Afinal, não é todo dia que temos a chance de brilhar." Laura olhou para Vanessa, tentando não se intimidar. "Farei o meu melhor", respondeu ela calmamente, ajustando as alças de seu vestido. "Tenho certeza de que sim", respondeu Vanessa com um brilho perigoso nos olhos. "Mas
Você não está esquecendo de algo? Antes que Laura pudesse responder, uma das assistentes do desfile se aproximou rapidamente, segurando um colar de diamantes brilhante. Era uma peça caríssima, visivelmente chamativa. E Alexandre imediatamente soube o que estava acontecendo. Vanessa, aqui está o colar que você pediu para ser guardado, disse a assistente, mas algo estava errado em seu tom. Ela parecia nervosa, suas mãos tremendo ligeiramente. Vanessa sorriu de forma calculada e fez sinal para que a assistente se aproximasse de Laura. Oh, você pode confiar nele com nossa querida Laura. Afinal, ela está aqui para ajudar, não está? Disse Vanessa com uma falsa doçura. Laura, seja um amor e guarde isso por mim. Eu tenho certeza de que você vai cuidar bem dele. Laura, sem entender a jogada que estava sendo armada, hesitou por um momento, mas antes que pudesse recusar, a assistente já havia colocado o colar em suas mãos. Alexandre observava tudo de longe, sentindo o tempo correr cada vez mais rápido. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Vanessa deu uma última olhada para Laura, como se dissesse, você caiu, e então desapareceu para se preparar para a passarela. Laura, agora sozinha, ficou segurando o colar, sem saber o que fazer. Alexandre decidiu agir. Ele se aproximou rapidamente, mas sem chamar muita atenção. Laura, não guarde isso, ele disse em um tom baixo e urgente. Laura olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Isso é uma armadilha. Vanessa está tentando incriminar você. Ela vai fazer parecer que você roubou essas joias. Os olhos de Laura se arregalaram com a revelação, e ela imediatamente tentou entregar o colar de volta, mas a assistente já havia desaparecido. O nervosismo começou a tomar conta dela, e ela olhou ao redor, procurando uma solução. O que eu faço? Perguntou Laura com a voz trêmula. Deixe comigo, respondeu Alexandre com firmeza. Enquanto isso, Ricardo estava nos bastidores, atento a qualquer movimento suspeito. Ele já havia colocado discretamente câmeras de segurança nos locais estratégicos para capturar o momento exato em que Vanessa tentasse executar seu plano. Com tudo pronto, o próximo passo era fazer com que a armadilha se voltasse contra a própria criadora. Ricardo, está tudo preparado? Alexandre murmurou através de um comunicador discreto. Tudo certo. Quando Vanessa fizer o movimento, teremos provas suficientes para desmascará-la, respondeu Ricardo. Alexandre sabia que Vanessa não esperaria muito para agir, e como previsto, poucos minutos depois, um alarme ecoou pelos bastidores. Uma das organizadoras do desfile, com uma expressão de pânico, surgiu, acompanhada por seguranças. Estão faltando joias! Gritou ela, enquanto todos os presentes olhavam ao redor confusos. Temos um roubo em andamento! Os olhares logo se voltaram para Laura, que ainda segurava o colar em suas mãos. Vanessa apareceu logo atrás da multidão, com uma expressão de falsa surpresa, mas Alexandre conseguia enxergar o brilho de triunfo em seus olhos. Laura, você tem algo a dizer? Disse Vanessa com o tom mais doce, mas carregado de veneno. Eu não fiz nada. Laura tentou se explicar, mas os seguranças já estavam se aproximando. Antes que qualquer acusação pudesse ser formalizada, Ricardo entrou em ação, ligando os monitores das câmeras que havia instalado nos bastidores. As imagens capturadas mostraram claramente o momento em que Vanessa e sua assistente tramavam a sabotagem, plantando as joias em Laura. Acho que temos uma explicação para o roubo, disse Ricardo com um tom calmo, mas cheio de determinação. Vanessa, percebendo que havia sido pega, tentou manter a compostura, mas o silêncio que caiu sobre a sala era quase palpável. Ela sabia que não havia mais escapatória. Vanessa, disse a organizadora principal do evento, com uma expressão de desapontamento e raiva. Eu esperava mais de você. Com as provas expostas, Vanessa viu seu império desmoronar em questão de minutos. Ela tentou argumentar, mas o dano já estava feito. Os seguranças a escoltaram para fora do evento e as notícias de sua sabotagem se espalharam rapidamente pelos bastidores e pela mídia presente no evento. Laura, ainda atordoada com tudo o que havia acontecido, olhou para Alexandre com gratidão e alívio. Obrigada, eu não sei o que teria feito sem você. Alexandre sorriu, mas dentro de si sabia que o jogo ainda não havia acabado. O tumulto causado pela saída de Vanessa ainda pairava no ar como um fantasma, mas o desfile continuava. A tensão diminuíra, mas a verdade recém-revelada sobre Vanessa havia deixado um rastro de incerteza. Laura estava de volta aos bastidores, recuperando-se da armadilha que quase destruiu sua carreira.
Ela ainda estava abalada, mas havia algo mais em seus olhos. Um brilho de força renovada. Alexandre a observava à distância, sem intervir, permitindo que ela processasse tudo o que havia acontecido. Afinal, a vitória de Laura não dependia apenas de escapar das tramas de Vanessa. Ela precisava acreditar em si mesma. E agora, talvez pela primeira vez, Alexandre via uma mulher que começava a perceber seu verdadeiro valor. "Está tudo bem?" Alexandre finalmente se aproximou com um tom gentil. Laura o olhou, os olhos ainda marejados, mas sem lágrimas. "Não sei nem como agradecer", disse ela com a voz suave, mas firme. "Se você não estivesse por perto, eu... Não precisa me agradecer." Interrompeu Alexandre, balançando a cabeça. "Você conseguiu lidar com isso melhor do que imagina." Ela sorriu brevemente, mas havia algo mais em seu olhar, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. "Alex, quem é você realmente?" perguntou Laura, subitamente séria. A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Alexandre sentiu um aperto no peito. Não poderia mais continuar escondendo a verdade por muito mais tempo. Laura merecia saber, mas ele não queria que ela o visse de maneira diferente apenas por causa de sua fortuna ou status. Antes que pudesse responder, a organizadora do desfile entrou na sala dos bastidores, interrompendo qualquer tentativa de explicação. "Laura, estão prontos para você na passarela", disse ela, claramente apressada, mas com um sorriso encorajador. "Não se preocupe com nada. Estamos todos torcendo por você." Laura respirou fundo e assentiu. Ela olhou para Alexandre por um momento, como se quisesse uma resposta antes de seguir adiante, mas ele apenas sorriu e lhe deu um leve aceno de apoio. "Vai lá, mostre quem você realmente é", disse ele com suavidade. Laura, ainda com dúvidas no olhar, assentiu mais uma vez e caminhou para a passarela. Alexandre a observou desaparecer no mar de luzes e flashes, sabendo que a hora da verdade estava se aproximando. A cada passo que ela dava, ele sentia a pressão aumentar sobre seus próprios ombros. Como ela reagiria ao descobrir quem ele era? Como isso mudaria o que construíram até aquele momento? Do outro lado dos bastidores, Ricardo se aproximou de Alexandre, sua expressão calma, mas carregada de urgência. "Chefe, Vanessa pode ter sido removida, mas a situação ainda está delicada. Alguns repórteres estão começando a suspeitar de coisas", disse Ricardo em voz baixa. "A imprensa está farejando algo maior. Precisamos controlar isso antes que vire um circo." Alexandre assentiu, sabendo que sua vida estava prestes a ser exposta. O disfarce que ele havia mantido por tanto tempo começava a desmoronar. Ele não podia mais manter a farsa por muito tempo, especialmente agora que as pessoas começavam a conectar os pontos. Havia rumores circulando, e ele sabia que, em breve, todos saberiam quem ele realmente era. Enquanto os minutos passavam e as modelos desfilavam pela passarela, Alexandre se aproximou de uma das janelas que dava vista para o movimentado exterior do evento. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e ele refletia sobre o caminho que o havia trazido até ali. Sua busca por um amor verdadeiro, longe de interesses superficiais, o havia colocado naquela situação. Mas agora ele se perguntava se havia sido justo com Laura. Ela merecia saber a verdade desde o início. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando a voz da organizadora ecoou pelos bastidores novamente. "A próxima na passarela é Laura Martins", anunciou ela com entusiasmo. Alexandre virou-se rapidamente, sabendo que aquele seria o momento decisivo. Laura entrou na passarela com uma confiança que ele não havia visto antes. Cada passo que ela dava era carregado de determinação, seus olhos focados no horizonte. Ela parecia uma mulher completamente diferente daquela que, semanas antes, havia expressado dúvidas sobre seu lugar no mundo da moda. Os jurados observavam atentamente, e o público, antes distraído com os dramas nos bastidores, agora estava completamente cativado pela presença de Laura. Ela não precisava de joias ou vestidos extravagantes. Sua simplicidade era sua maior força. Ao fim do desfile, um silêncio momentâneo tomou conta da sala antes que uma explosão de aplausos ecoasse por todo o salão. Era claro para todos que Laura havia se tornado a estrela daquela noite. Alexandre observou, orgulhoso e aliviado. Mas a sensação de que algo ainda estava por vir não o abandonava. Ele sabia que quando as luzes se apagassem e o desfile terminasse,
Ele teria que confrontar a verdade com Laura. Assim que ela voltou aos bastidores, ofegante, mas sorridente, Alexandre a esperava. Ela se aproximou dele com o olhar determinado de alguém que havia acabado de vencer uma grande batalha pessoal. Eu fiz isso, disse ela com um sorriso. Finalmente senti que eu pertencia a este lugar. Você sempre pertenceu, Laura, disse Alexandre com sinceridade. Mas antes que pudessem continuar, um grupo de repórteres entrou abruptamente nos bastidores, suas câmeras e microfones focados diretamente em Alexandre. Senhor Ortega, gritou um dos repórteres, rompendo a bolha de silêncio que eles haviam criado. O que pode nos dizer sobre seu disfarce neste evento? É verdade que você esteve disfarçado o tempo todo? Alexandre congelou e Laura, ao ouvir o nome Ortega, olhou para ele, confusa e atônita. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando diretamente para ele. Ortega? O bilionário? Alexandre tentou falar, mas as palavras não saíam. O olhar de Laura se transformava lentamente de confusão para choque e finalmente para algo mais doloroso. A sensação de traição. Alex, quem você realmente é? Laura perguntou mais uma vez, desta vez com a voz trêmula. Alexandre sabia que não poderia mais esconder a verdade. Era o momento que ele temia, mas que sabia que teria que enfrentar. Eu sou Alexandre Ortega, Laura, disse ele, finalmente, sua voz firme, mas carregada de arrependimento. E eu vim aqui disfarçado porque queria conhecer alguém que visse além da minha fortuna. Eu queria encontrar o verdadeiro amor, sem o peso do meu nome. Laura recuou um passo, seus olhos arregalados. E você não achou que eu deveria saber disso desde o início? Perguntou ela, sua voz ficando mais firme, mas visivelmente ferida. Alexandre estendeu a mão, mas ela deu outro passo para trás, sem saber como processar tudo. Eu não sei o que dizer, disse ela finalmente. Preciso de um tempo. Ela se virou e caminhou rapidamente pelos bastidores, deixando Alexandre sozinho em meio ao caos de repórteres e câmeras que o cercavam. E naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro teste não era apenas sobre quem Laura era, mas se ela poderia perdoá-lo pela mentira que ele havia contado. As luzes do evento começaram a apagar gradualmente e os murmúrios dos convidados e organizadores se misturavam com o som distante das câmeras dos repórteres. A revelação de que Alexandre Ortega, o bilionário disfarçado, havia participado do desfile como um mendigo chocou a todos. Mas para Alexandre, o verdadeiro golpe não veio da imprensa ou dos olhares incrédulos, e sim da expressão no rosto de Laura quando descobriu quem ele realmente era. Laura havia saído apressada, seus olhos cheios de confusão e dor. Alexandre tentava alcançá-la, mas a multidão de repórteres bloqueava o caminho, seus microfones e câmeras focados nele, exigindo respostas. Ele sabia que, mais do que lidar com a mídia, precisava falar com Laura. Precisava que ela entendesse por que ele escondeu sua verdadeira identidade. Senhor Ortega, como se sente sabendo que todos descobriram seu segredo? Gritou um dos repórteres, com o microfone próximo ao rosto de Alexandre. Por que se disfarçar de mendigo? Foi uma jogada de marketing? Outro repórter insistiu, tentando chamar sua atenção. Alexandre ergueu a mão, pedindo que recuassem, mas não deu explicações. Ele se afastou lentamente, passando pelos seguranças que tentavam conter a confusão. Seu foco estava em Laura. Ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Enquanto saía do local do desfile, avistou Ricardo à distância, que rapidamente correu em sua direção. Eu não consegui segurar a imprensa, chefe. Eles descobriram tudo mais rápido do que esperávamos, disse Ricardo, visivelmente frustrado. Não importa mais, Ricardo. O estrago já foi feito, respondeu Alexandre com um tom de resignação. Mas preciso encontrar Laura. Você a viu? Ricardo balançou a cabeça preocupado. Ela saiu em direção ao estacionamento. Acho que queria evitar o caos, mas parecia bem abalada. Sem perder tempo, Alexandre correu em direção ao estacionamento, onde a noite fria contrastava com o calor que ele sentia em seu peito. Seu coração batia mais rápido a cada passo, e sua mente estava cheia de perguntas. Será que Laura conseguiria perdoá-lo? Ou será que a mentira havia destruído qualquer chance de um futuro juntos? Quando chegou ao estacionamento, avistou Laura encostada em um dos carros, os braços cruzados como se tentasse se proteger do frio e do turbilhão de emoções.
Seus olhos estavam fixos no chão e seu rosto carregava a expressão de quem ainda tentava processar o que havia acabado de descobrir. Laura, Alexandre começou, aproximando-se devagar. Ela levantou o olhar, mas não disse nada. Seu silêncio era pesado, carregado de uma mistura de dor e descrença. Eu sinto muito por não ter te contado antes, continuou ele, parando a poucos metros de distância, sem ousar se aproximar mais. Mas eu precisava ter certeza de que alguém me veria além do nome, além da fortuna. Tudo o que eu queria era encontrar alguém que pudesse me amar pelo que sou, não pelo que tenho. Laura balançou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando juntar as peças. E você achou que esconder isso de mim era a melhor forma de conseguir isso? Disse ela, sua voz saindo finalmente, mas com uma carga emocional que Alexandre nunca tinha ouvido antes. Você me fez acreditar que... Ela parou, sua voz falhando por um momento. Que você era alguém completamente diferente. Alexandre deu um passo à frente, seu coração pesado com o impacto de suas palavras. Eu nunca menti sobre quem eu sou por dentro, Laura. Cada palavra, cada conversa que tivemos foi verdadeira. Ele tentou explicar, sua voz cheia de urgência. Eu só escondi o que as pessoas costumam ver primeiro. O dinheiro, o poder. Isso não sou eu de verdade. Como posso acreditar nisso? Laura perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Tudo o que conhecemos sobre o outro foi baseado em uma mentira. Ela parou, respirando fundo, tentando manter a calma. Eu confiei em você. E agora não sei mais o que é real. Alexandre sentiu o peso de suas palavras e a realidade de sua decisão o atingiu com força. Ele sabia que sua escolha de se disfarçar havia criado um abismo entre eles e que, por mais bem intencionado que tivesse sido, as consequências agora eram impossíveis de evitar. Eu entendo se você precisar de tempo, disse Alexandre, dando um passo para trás, respeitando o espaço dela. Mas por favor saiba que tudo o que senti por você foi real. Você é a única pessoa que me fez ver o mundo de forma diferente. A única que me fez acreditar que havia algo além da superficialidade em que vivi por tanto tempo. Laura o encarou por um momento, sua expressão suavizando levemente, mas ainda carregada de incerteza. Eu preciso de um tempo para pensar, Alex. Ela disse, finalmente, o nome dele soando estranho para ela agora. Não posso simplesmente... Ela parou, como se as palavras fossem difíceis demais para serem ditas. Eu só preciso de tempo. Alexandre assentiu, aceitando a decisão dela. Ele sabia que forçá-la a decidir naquele momento só pioraria as coisas. Tudo o que ele podia fazer era dar a ela o espaço que precisava. Eu entendo. Ele respondeu suavemente, tentando não deixar a dor transparecer. Laura deu um último olhar para ele, ainda carregado de emoções conflitantes, e se afastou, entrando no carro e desaparecendo pela estrada. Alexandre ficou ali, parado, sentindo o vazio que se instalava em seu peito. O silêncio da noite agora parecia mais alto do que nunca, e ele percebeu que, apesar de todo o poder e riqueza que possuía, o que realmente importava estava fora de seu controle. Ricardo se aproximou devagar, sem dizer nada, mas seu olhar revelava que ele sabia o quanto aquilo havia sido difícil para o amigo. Ela precisa de tempo, chefe, disse Ricardo, tentando oferecer algum consolo. Dê a ela o espaço que pediu. Se for para dar certo, ela vai entender. Eu espero que sim, Ricardo, respondeu Alexandre com um suspiro profundo. Porque dessa vez eu não posso comprar a solução. Enquanto as luzes do desfile finalmente se apagavam e a noite tomava conta da cidade, Alexandre sabia que seu destino agora dependia de algo muito mais valioso do que dinheiro ou status, o perdão e o amor de Laura. E naquele momento, ele percebeu que essa era a única coisa que ele não poderia controlar. Os dias que seguiram ao desfile foram silenciosos para Alexandre. A imprensa havia rapidamente transformado sua história em uma novela pública, explorando cada detalhe do bilionário que se disfarçou de mendigo para encontrar o amor verdadeiro. Enquanto o mundo debatia suas motivações e julgava suas ações, Alexandre se isolou. Ele não se importava com as manchetes. Sua única preocupação era Laura. Ela havia pedido tempo e ele estava disposto a dar o espaço necessário. Mas a cada dia que passava, a ausência dela se tornava mais palpável. Ele queria acreditar que ela entenderia suas intenções, mas a incerteza corroía seus pensamentos.
Ricardo, sempre ao seu lado, tentava mantê-lo focado nos negócios, mas até ele sabia que o coração de Alexandre estava longe dali. Uma tarde, enquanto Alexandre revisava papéis em sua ampla sala de estar, o telefone tocou. Era Ricardo, com uma urgência incomum na voz. "Chefe, Laura está aqui. Ela está na entrada do prédio", disse Ricardo, como se não acreditasse no que estava dizendo. Alexandre congelou por um instante, seus pensamentos se embaralhando. Ele havia se preparado para todos os cenários possíveis, exceto para aquele. Laura realmente havia voltado. Será que ela finalmente havia tomado sua decisão? "Peça para ela subir", disse ele, tentando manter a calma na voz, enquanto seu coração acelerava. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Alexandre, nervoso, caminhava de um lado para o outro em sua sala, sem conseguir se concentrar. Quando ouviu o som da porta se abrindo, virou-se imediatamente. Laura entrou, com a mesma postura firme que ele sempre admirou, mas seus olhos carregavam uma profundidade diferente daquela noite no desfile. "Laura", Alexandre começou, mas foi interrompido pelo próprio nervosismo, incapaz de encontrar as palavras certas. Ela permaneceu em silêncio por um momento, olhando para o ambiente luxuoso ao seu redor. Era a primeira vez que ela via a verdadeira realidade de Alexandre, e ele sabia que aquilo talvez fosse demais para absorver. "Eu pensei muito sobre tudo", começou ela com a voz calma, mas decidida. "Sobre você, sobre o que aconteceu no desfile, e principalmente sobre mim." Alexandre a observava sem ousar interrompê-la. "Foi difícil entender no começo por que você escondeu quem você era. Me senti traída, confusa, como se tudo que construímos fosse uma mentira." Laura deu um leve suspiro, olhando diretamente para ele. "Mas então eu percebi que, na verdade, quem você era não importa tanto quanto quem você mostrou ser para mim." Alexandre sentiu um fio de esperança crescendo dentro de si, mas se conteve. Ele queria ouvir o que ela tinha a dizer até o fim. "Você escolheu se disfarçar para fugir de tudo que sua fortuna representa, e eu entendo isso agora", continuou Laura, seu tom agora mais suave. "Você estava procurando por algo real, algo que o dinheiro não pode comprar. E, de certa forma, eu estava fazendo o mesmo. Eu só não sabia disso até te conhecer." Alexandre deu um passo à frente, ainda cauteloso. "Laura, eu nunca quis te machucar. A última coisa que eu queria era que você se sentisse enganada", disse ele, sua voz carregada de sinceridade. "Eu só queria encontrar alguém que me visse pelo que sou, não pelo que tenho." Laura assentiu, parecendo compreender melhor agora do que nunca. "Eu sei, Alex, e é por isso que estou aqui." Ele prendeu a respiração, esperando pelas próximas palavras dela. "A verdade é que, por mais que eu tenha ficado magoada, não posso ignorar o que senti por você durante todo esse tempo." Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Você me viu de uma maneira que ninguém mais viu, e eu vi você, mesmo sem saber quem você realmente era." Alexandre sentiu seu coração acelerar novamente. As palavras dela estavam desarmando todas as suas preocupações, dissipando o medo que havia carregado nos últimos dias. "Então, você pode me perdoar?" ele perguntou, a voz embargada de emoção. Laura olhou profundamente em seus olhos, e por um breve momento, o tempo pareceu parar. "Sim, eu posso", disse ela finalmente com um sorriso suave. "Porque no fim das contas, quem você é de verdade foi o que me conquistou. Não sua fortuna, não seu nome. Você." Alexandre sentiu um alívio indescritível, como se um peso que carregava em seus ombros tivesse sido removido. Ele deu mais um passo em direção a ela e, sem hesitar, a puxou para um abraço. Laura o envolveu com os braços e, pela primeira vez, ambos sentiram que não havia mais barreiras entre eles. "Obrigado", sussurrou Alexandre. "Eu prometo que nunca mais vou esconder nada de você." "Vou cobrar essa promessa", respondeu Laura com um leve sorriso, o olhar cheio de carinho. Por um momento, eles permaneceram em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Todo o caos do mundo exterior parecia insignificante naquele instante. "E agora?", perguntou Laura, brincando, enquanto se afastava levemente do abraço, olhando para ele com um brilho nos olhos. "Agora?", Alexandre sorriu. "Agora nós começamos de verdade",
Eles riram juntos e, pela primeira vez, Alexandre sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não mais preso às expectativas e superficialidades do mundo em que havia crescido, mas ao lado de alguém que via além de tudo isso. Com o coração leve e uma nova perspectiva sobre o que realmente importava, Alexandre sabia que aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida onde o amor e a verdade finalmente se encontravam, e dessa vez sem segredos.